Sejam muito bem-vindos a mais um Fé em Letras. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da Bíblia, mas se preparem porque essa não vai ser uma leitura superficial. A gente vai desvendar as diferentes camadas de significado, o contexto histórico por trás dos textos e, claro, os mistérios da formação da própria Bíblia. Imagine só quem decidiu quais livros fariam parte dela, que discussões rolaram e por que alguns textos que até causaram polêmica acabaram entrando. Para nos guiar nessa jornada épica, temos aqui um expert pronto para compartilhar insights incríveis e abrir a sua mente para novas perspectivas. Prometo que você vai terminar esse deep dive chegando à Bíblia com outros olhos. Mas antes de começarmos aquele recadinho especial, se você curte nosso conteúdo, fortalece a gente deixando seu like, seguindo o canal, ativando as notificações e compartilhando esse deep dive com os amigos. Isso ajuda o Fé em Letras a alcançar mais pessoas e a espalhar conhecimento por aí. E não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros sobre a Bíblia que vocês gostariam de ver explorados em futuros deep dives. A sua participação é super importante para nós. Agora sim, vamos começar a nossa imersão. A Bíblia, você sabe, é um livro complexo. Muita gente se sente até intimidada por ela. Não é para menos, né? Com certeza. É natural se sentir um pouco perdido diante da vastidão da Bíblia. Afinal, não se trata de um livro único, mas sim de uma coleção de livros escritos em diferentes épocas, línguas e gêneros literários. É como uma grande biblioteca cheia de narrativas, poesias, leis e profecias. Uma biblioteca antiga, né? E como toda biblioteca antiga, cheia de segredos e mistérios. Por isso acho que "E Deus falou na língua dos homens". Do Paulo One é a chave que a gente precisa desvendar esses mistérios. Exatamente, o Paulo nos convida a mergulhar no contexto histórico e cultural da Bíblia, a entender a mentalidade das pessoas que a escreveram e a leram originalmente. É como se a gente precisasse voltar no tempo para realmente compreender a mensagem que Deus queria transmitir. Entendi. Então, para decifrar a Bíblia, a gente precisa se transportar para o mundo antigo, para a cultura da época. Falar como era essa cultura, o que a gente precisa saber para entender melhor os textos bíblicos. A gente precisa entender a cosmovisão do Antigo Oriente Próximo, ou seja, a maneira como as pessoas daquela época viam o mundo à vida dos deuses. Imagine só, você não interpretaria uma peça de Shakespeare sem entender o contexto da Inglaterra elisabetana certo. Da mesma forma, para compreender a Bíblia, precisamos mergulhar na mentalidade do mundo antigo. Faz todo sentido. Mas me diz uma coisa, como essa coleção de livros escrita por diferentes pessoas em diferentes épocas acabou se tornando a Bíblia que a gente conhece hoje? Essa é uma pergunta que intriga muita gente. O processo de seleção dos livros que seriam considerados sagrados e inspirados por Deus é chamado de cânon. E esse processo foi longo e cheio de debates acalorados. Sério. Quero saber mais sobre isso. Que tipo de debates rolavam naquela época? Imagina só livros como Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou, por exemplo, causaram muita controvérsia. A linguagem poética, a abordagem do amor e do prazer. Alguns estudiosos questionavam se esses temas tinham lugar em um livro considerado sagrado. Afinal, será que Deus falaria sobre essas coisas? E a resposta, para surpresa de muitos, foi sim. Uau, nunca imaginei que a formação da Bíblia fosse tão complexa e polêmica. Então quer dizer que alguns livros quase ficaram de fora. Exatamente. E essa discussão sobre quais livros deveriam fazer parte do cânon continuou por séculos, resultando em diferentes versões da Bíblia, dependendo da tradição religiosa. O catolicismo romano, a Igreja Ortodoxa e o protestantismo, por exemplo, têm posições diferentes em relação aos livros apócrifos do Antigo Testamento. Caramba, é tanta informação que minha cabeça já está explodindo. Acho que eu vou precisar de um GPS para me guiar por esse labirinto de livros e tradições. Calma, a gente vai te ajudar a navegar por esse mar de informações. Afinal, entender esse processo é fundamental para ter uma visão mais crítica e completa sobre as diferentes traduções e interpretações da Bíblia que temos hoje em dia. Falando em Antigo Testamento, confesso que às vezes me sinto completamente perdido. Algumas passagens me deixam mais confuso do que um mapa de trânsito em hora de pico. É normal se sentir assim. A linguagem e os costumes, a visão de mundo tudo é muito diferente do que estamos acostumados. É como se a gente estivesse tentando decifrar um código secreto. E qual é a chave para decifrar esse código? A chave é mergulhar na cosmovisão dos povos do Antigo Oriente. Próximo, lembra que falamos da importância de entender o contexto. Pois é, a gente precisa se transportar para aquela época, se colocar no lugar das pessoas que viveram e escreveram aqueles textos. Certo. E como essa cosmovisão se reflete na Bíblia? Você pode me dar um exemplo? Claro, vamos pensar na figura de Yahweh, o Deus de Israel. Ele é apresentado de forma totalmente diferente dos deuses de outras culturas da época. Enquanto os deuses do Antigo Oriente Próximo eram associados a elementos da natureza como o sol, a lua. A fertilidade da terra, Yahweh se apresenta como um Deus único criador de tudo que não está limitado a nenhum lugar ou função específica. Que fascinante.
É como se os autores bíblicos estivessem quebrando paradigmas ao apresentar Yahweh dessa forma. Com certeza. E essa quebra de paradigma se reflete nos diferentes gêneros literários presentes no Antigo Testamento. Temos a Torá com as leis e mandamentos, os livros históricos que narram a saga do povo de Israel, os livros poéticos como Salmos e Provérbios, os profetas que anunciavam a vontade de Deus e os escritos com reflexões sobre a vida, a sabedoria e a justiça. Nossa, quanta coisa. Eu acho que vou precisar de um bloco de notas gigante para anotar tudo isso. Calma, a gente vai desvendar cada um desses gêneros com calma, explorando seus detalhes e peculiaridades, e já te adianto, prepare-se para se surpreender. Estou ansioso. Mas antes de mergulharmos de vez no Antigo Testamento, me surgiu uma curiosidade como era o judaísmo na época de Jesus. Que tipo de grupos e ideias estavam em cena naquele momento histórico? Ótima pergunta. É fundamental entender esse contexto para compreender melhor o Novo Testamento. Imagine um cenário: o Império Romano dominando a região, tensões políticas e religiosas fervilhando. E no meio disso, tudo surge Jesus desafiando as estruturas e propondo uma nova forma de viver a fé. Parece que a coisa era agitada naquela época. Com certeza. No período do Segundo Templo, o judaísmo era um caldeirão de diferentes grupos e interpretações. Tínhamos os fariseus famosos por sua rigorosa observância da lei de Moisés, os saduceus ligados à elite sacerdotal e ao templo, e os essênios, um grupo mais recluso que buscava uma vida de pureza e separação do mundo. Então Jesus estava inserido nesse contexto complexo, cheio de grupos com diferentes visões e crenças. Exatamente. E a interação de Jesus com esses grupos, seus debates, seus questionamentos, tudo isso nos ajuda a entender melhor a mensagem no Novo Testamento. Afinal, o cristianismo nasce nesse contexto, em meio a essa efervescência religiosa e política. Que interessante, estou cada vez mais fascinado por essa viagem pelo mundo da Bíblia. E a viagem está só começando. Ao longo dos próximos blocos, vamos aprofundar nossa análise dos gêneros literários do Antigo e do Novo Testamento, desvendando suas nuances e mensagens. Que demais, mal posso esperar. Então, pessoal, fiquem ligados, que a gente já volta para a parte 2 e nosso mergulho na Bíblia. E estamos de volta para a segunda parte da nossa imersão bíblica. Na primeira parte, a gente desvendou os mistérios da formação da Bíblia, viajou no tempo para entender a cosmovisão do Antigo Oriente Próximo e deu uma olhada nos diferentes gêneros literários. Preparem-se, porque agora vamos mergulhar de cabeça em algumas das histórias mais fascinantes do Antigo Testamento. Isso mesmo. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar o livro E Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo On, como nosso mapa. O livro nos convida a questionar algumas interpretações tradicionais e a buscar uma compreensão mais profunda dos textos bíblicos. Perfeito. E por falar em questionar interpretações, o que me intriga é a questão da leitura literal da Bíblia. Por exemplo, o Gênesis, com a história da criação do mundo em 6 dias, a narrativa de Adão e Eva do dilúvio. Como a gente deve interpretar essas histórias? Devemos levar tudo ao pé da letra? Essa é uma pergunta que gera muita discussão. Alguns defendem a interpretação literal, enquanto outros buscam uma leitura mais simbólica e alegórica. O importante é lembrar que Gênesis foi escrito num contexto cultural muito diferente do nosso. E a linguagem utilizada também era diferente. Então a gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha de interpretar a Bíblia com a nossa mentalidade moderna, né? Exatamente. É preciso evitar a leitura simplista que ignora o contexto histórico e literário. Por exemplo, quando Gênesis fala da criação do mundo em 6 dias, a intenção não é apresentar um relato científico, mas sim afirmar a soberania de Deus como criador de tudo. Entendi. A mensagem é mais importante do que a literalidade da história. E o que dizer da história de Adão e Eva? O que podemos aprender com essa narrativa? A história de Adão e Eva, na verdade, é um relato sobre a origem do pecado e suas consequências para a humanidade. A desobediência ao mandamento divino, simbolizada pelo fruto proibido, representa a ruptura da aliança entre Deus e o ser humano. É a partir daí que a humanidade se afasta de Deus e experimenta a dor, o sofrimento e a morte. Mas mesmo com essa ruptura, Deus não abandona a humanidade, certo? Exato. É aí que entra a história de Noé e o dilúvio, uma narrativa que, apesar de trágica, também aponta para a misericórdia de Deus e para o recomeço da humanidade. Isso, essa ideia de recomeço e libertação fica ainda mais evidente em Êxodo, né? Com certeza, Êxodo é o segundo livro da Torá e narra a história da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, a travessia do Mar Vermelho, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai e a construção do tabernáculo. Êxodo, uma aventura épica. E a travessia do Mar Vermelho é um dos momentos mais emblemáticos da Bíblia. Qual a mensagem por trás dessa história? A travessia do Mar Vermelho é uma imagem poderosa da libertação do povo de Deus da opressão e do sofrimento. É Deus intervindo na história para libertar o seu povo. E essa libertação não se limita ao aspecto físico, mas também ao espiritual. Êxodo também fala da libertação das correntes do pecado e da idolatria. E quem conduz o povo nessa jornada épica? Moisés, ele é a figura central de Êxodo, mediador entre Deus e o povo, aquele que recebe a lei no Monte Sinai e a transmite para Israel. E essa lei expressa nos 10 mandamentos se torna o alicerce da aliança entre Yahweh e seu povo. Uma aliança marcada por altos e baixos, né? O povo de Israel muitas vezes se desvia do caminho e se rebela contra Deus.
É como se a história se repetisse. Sim, essa tensão entre fidelidade e rebeldia é um dos temas centrais de Deuteronômio, o último livro da Torá. Em Deuteronômio, Moisés, às vésperas de sua morte, relembra o povo da importância de permanecer fiel à aliança com Deus, das bênçãos que a obediência traz e das consequências da desobediência. E essa mensagem ecoa ao longo de todo o Antigo Testamento, né? Os profetas constantemente alertavam o povo sobre os perigos da idolatria, da injustiça e da corrupção. Exatamente. Os profetas eram a voz de Deus no meio do povo, clamando por justiça, compaixão e fidelidade. E a mensagem deles continua relevante para os nossos dias, nos desafiando a viver de forma ética, justa e compassiva. É impressionante como a Bíblia, mesmo sendo um livro antigo, continua tão atual, né? Ela nos fala sobre temas universais que atravessam o tempo e as culturas. É verdade. A Bíblia nos confronta com a realidade do pecado, mas também nos aponta para a possibilidade de uma vida transformada pela graça de Deus. E essa transformação, essa nova vida, é o tema central do Novo Testamento, né? Com a chegada de Jesus, a história da salvação da humanidade toma um novo rumo. Sim. No Novo Testamento, vemos como Jesus, inserido num contexto histórico e religioso complexo, desafia as estruturas e propõe uma nova forma de viver a fé, centrada no amor, na compaixão e no perdão. E essa mensagem de amor e esperança se espalhou pelo mundo, transformando vidas ao longo dos séculos. E essa mensagem está registrada nos evangelhos certo. Cada um com seu estilo, sua ênfase, mas todos convergindo para a mesma figura central, Jesus. Exatamente. Mateus, Marcos, Lucas e João nos apresentam a vida, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. É através dos evangelhos que podemos conhecer a Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Os evangelhos são a base da fé cristã. E a partir deles podemos compreender melhor o restante do Novo Testamento, né? Sim. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, vamos como a mensagem de Jesus se espalhou pelo mundo através da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. É a igreja primitiva em ação, enfrentando desafios, perseguições, mas também experimentando o poder transformador do Evangelho. E as cartas, qual o papel delas no Novo Testamento? As cartas são como cartas de amor e orientação para as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Elas trazem instruções sobre questões doutrinárias, morais e práticas, além de encorajamento e exortação para a vida cristã. E por fim, chegamos ao Apocalipse. Um livro misterioso, cheio de simbolismo, que, confesso, me deixa um pouco apreensivo. O que podemos esperar dessa leitura? O Apocalipse, com sua linguagem simbólica e apocalíptica, pode parecer assustador à primeira vista, mas a mensagem central do livro é de esperança. O Apocalipse nos mostra que, apesar das tribulações e perseguições que a igreja enfrenta, a vitória final pertence a Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que julgará os ímpios e estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. Uau, que final épico para a nossa jornada bíblica. E essa jornada continua. A cada leitura, a cada estudo, a cada meditação, a gente descobre novas riquezas, novos desafios, novas revelações. Verdade. A leitura da Bíblia é uma aventura sem fim. E para continuar essa aventura, a gente precisa se munir das ferramentas certas, né? Que tipo de livros você recomendaria para quem quer se aprofundar no estudo da Bíblia? Existem muitos livros excelentes por aí. Além do E Deus Falou na Língua dos Homens, que a gente usou como base hoje, eu recomendaria dicionários bíblicos que te ajudam a entender os termos e conceitos mais importantes. E também os comentários bíblicos que te dão uma explicação detalhada de cada livro da Bíblia. Ótimas dicas. Acho que já tem uma nova lista de compras para a livraria. Mas me diz uma coisa, qual a dica de ouro para quem quer realmente se conectar com a mensagem da Bíblia? A dica de ouro é simples. Leia a Bíblia com o coração aberto, disposto a ouvir a voz de Deus. A Bíblia não é um livro morto, mas um livro vivo que fala ao nosso coração de forma pessoal e transformadora. É verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem poder para mudar a nossa vida. Exatamente. E para isso precisamos nos aproximar dela com humildade, buscando compreender sua mensagem e aplicá-la em nosso dia a dia. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra a segunda parte da nossa imersão na Bíblia. Mas não se desesperem, porque a gente já volta para a parte final com mais insights e reflexões. E chegamos à parte final da nossa imersão no mundo da Bíblia. Nossa, quanta coisa a gente já explorou, né? Desde os debates acalorados sobre a formação do cânon bíblico até a grandiosidade do Êxodo e a mensagem poderosa dos profetas. É incrível como cada parte da Bíblia, mesmo escrita há tanto tempo, ainda ressoa com tanta força nos dias de hoje. Com certeza. E é justamente essa temporalidade da Bíblia que a torna tão fascinante. O Paulo Worm, E Deus Falou na Língua dos Homens, nos lembra que a leitura da Bíblia não deve ser apenas um exercício intelectual, mas também uma experiência que toca o coração. É como se a gente abrisse um baú cheio de tesouros antigos, mas que ainda brilham com intensidade, né? Cada história, cada ensinamento, cada profecia tem algo a nos tocar de alguma forma. Exatamente. E quando lemos a Bíblia com o coração aberto, permitimos que a palavra de Deus nos transforme, nos desafie, nos inspire a viver uma vida mais plena e significativa. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia, né? O processo. Uma caminhada. E como toda caminhada, precisamos de um guia, de um mapa.
Com certeza. E a Bíblia é o nosso mapa, o nosso guia nessa jornada de fé. A leitura da Bíblia deve ser acompanhada de oração, meditação e da busca constante pela orientação do Espírito Santo. É Ele quem nos ilumina a mente e nos abre o coração para compreendermos a mensagem de Deus de forma profunda e transformadora. Falando em mensagem, a Bíblia está repleta delas. Mas se tivéssemos que escolher a mensagem central, o fio condutor que perpassa toda a narrativa bíblica, qual seria? Sem dúvida, a mensagem central da Bíblia é o plano de redenção de Deus para a humanidade. Desde Gênesis, com a promessa de um Salvador que venceria o pecado e a morte, até o Apocalipse, com a visão da Nova Jerusalém. Onde Deus habitará para sempre com seu povo, a Bíblia nos conta a história do amor de Deus por nós e seu desejo de nos reconciliar consigo. E essa história de amor tem seu ápice em Jesus Cristo, certo? Exatamente. Em Jesus, as promessas do Antigo Testamento se cumprem. Ele é o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna. E essa vida eterna, essa nova vida, começa aqui e agora, né? Não precisamos esperar a morte para experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus. Com certeza. A vida cristã é uma jornada de transformação, de crescimento em santidade, de busca pela vontade de Deus. E a Bíblia é o nosso guia nessa jornada, nos orientando, nos corrigindo, nos encorajando a cada passo. Lembrando que a Bíblia não é um livro para ser lido apenas uma vez e guardado na estante, né? O Paulo On nos incentiva a marcar a Bíblia e anotar nossas impressões, dúvidas e reflexões. Excelente ponto. A Bíblia não é um livro para ser apenas lido, mas sim para ser estudado, meditado, internalizado. E quando a gente marca a Bíblia, personaliza a leitura, tornando mais significativa e impactante. É como se a gente estivesse dialogando com o texto, deixando nossas marcas, nossas impressões. Eu adoro usar marca-texto canetas coloridas post-its. Minha Bíblia parece um arco-íris. É como se cada cor representasse uma emoção, uma descoberta, um insight, e você arrebenta. Qual sua técnica favorita para marcar a Bíblia? Eu sou mais tradicional. Gosto de usar um lápis para sublinhar as passagens que me chamam a atenção e fazer anotações nas margens. Mas o importante é encontrar a técnica que funciona melhor para você, que te ajude a se conectar com a mensagem da Bíblia de forma mais profunda. Concordo, afinal, cada um tem seu jeito de aprender e de se relacionar com a palavra de Deus. O importante é ter um coração aberto e disposto a se deixar transformar pela mensagem da Bíblia. E com essa mensagem de transformação, a gente encerra nossa imersão no mundo da Bíblia. Espero que essa jornada tenha sido tão inspiradora para vocês quanto foi para nós. E lembre-se, a aventura continua. Cada vez que você abre a Bíblia, você abre um novo universo de descobertas, de desafios e de bênçãos. É isso aí. A Bíblia é um livro vivo que nos fala de forma única e poderosa. E para continuarmos explorando esse universo de conhecimento, não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver desvendados em futuros deep dives. A sua participação é fundamental para o crescimento do Fé em Letras. E com essa troca de ideias, a gente se despede. Até a próxima e que a palavra de Deus continue a iluminar os seus caminhos